planejamento financeiro pessoal. Antes de mais nada, é importante você compreender por que fazer planejamento financeiro pessoal. Vamos lá. Qual foi a última vez que você tomou alguma decisão financeira? E quando eu falo tomada de decisão financeira, eu não estou dizendo que é comprar um carro, comprar uma casa. Não. É qualquer ato que você faça que envolve uma troca financeira. Desde comprar um pãozinho, comprar um lanche no cinema, renovar o estoque de alguma coisa que você queira, seja um calçado, uma roupa, até mesmo fazer assinatura de algum benefício, baixar um aplicativo, colocar o seu cartão de crédito, aquela compra que você fez, um presente que você fez, uma balada que você foi. Todos esses atos envolvem uma decisão. E quando envolve a questão de desembolso, é o que a gente chama de decisão financeira. Então, o planejamento, a gente pressupõe que para que eu possa fazer um planejamento, eu preciso estar muito ciente de que eu deverei estar mais atenta às minhas decisões financeiras. E antes de mais nada, é importante que você faça um autoconhecimento, né? Tenha um autoconhecimento seu em relação ao seu perfil financeiro. Que tipo de pessoa você é? Quais são as decisões? Como você toma as decisões? Quais são essas decisões? Como você reage quando você está à frente de algo que você precisa, pago ou não pago, compro ou não compro? Enfim, de que forma eu pago? É no cartão? É à vista? É parcelado? Será que é o melhor momento? Será que eu pesquisei? Tudo isso envolve uma decisão. E para isso você precisa se conhecer, saber qual é o tipo de pessoa, qual é o seu perfil que você tem. E aí, para a gente saber, né, é importante você estar atento, né? Bem, como é que eu me comporto quando vai no supermercado, quando você vai no shopping center, quando você pega o seu celular e começa ali olhar, ver uma notificação de um patrocinado e clica, e daqui a pouco diz, mas eu quero isso aqui, eu vou comprar, eu mereço. Isso tudo você tem que se conhecer, você tem que entender qual é o seu perfil, tá? E dentro dessa questão do perfil, eu sempre gosto de desafiar as pessoas a perguntar assim, e você guarda alguma coisa dos seus ganhos? Não, Andy, eu não consigo nem fazer sobrar. Então, o quão importante começa a ficar o papel do planejamento, porque o planejamento pressupõe que eu conheça, que eu saiba no que eu estou gastando, que eu perceba o quanto eu posso daqui a pouco reduzir algum tipo de gasto, ou ainda eu possa, quem sabe, aumentar minha fonte de receita. Porque quando a gente fala em planejamento financeiro, não é só o que sai, mas também o que entra em termos financeiros e de recursos. Às vezes os recursos não são financeiros, eu posso ganhar um benefício, que eu posso fazer uma troca, ter um vale combustível, um vale refeição, um vale alimentação, vale transporte, isso tudo faz parte do meu recurso. Então, é importante que você tenha essa percepção. Por isso, o planejamento financeiro pessoal acaba sendo algo muito fundamental para que você possa organizar a sua vida financeira. E, como eu vinha dizendo para vocês, tem tudo a ver com as nossas tomadas de decisão. Outro ponto também é importante, o comportamento que a gente tem quando vai no supermercado. Uma pergunta tão simples, né? Começa a reparar. Se você faz uma lista, vai uma lista no celular, ou você faz no papel e leva ali uma caneta, vai riscando, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Quando você faz isso, você está no domínio da situação. Quando você não faz uma lista e vai colocando no carrinho, porque, eu acho que preciso disso aqui, mas isso aqui o preço está bom, mas tem essa promoção. Você não está no domínio, você não está no controle da situação. Mas não tem problema, eu posso pagar. Tudo bem, você continua não estando no domínio da situação, mesmo que você tenha dinheiro para pagar aquilo ali. O simples ato de fazer uma lista de supermercado e segui-la faz com que você demonstre para você mesmo que você tem um comportamento, que você tem um perfil alinhado com o que a gente propõe no planejamento. Wendy, mas eu me lembrei lá no supermercado que faltava alguma coisa. Bem, não tem problema. Mas o quão é interessante, importante a gente colocar isso em prática. E quando a gente fala na lista do supermercado, eu vou um pouco mais adiante. Normalmente eu gosto de perguntar, tá? E você define um valor máximo que você vai gastar?
Porque quando entra a questão financeira, e se o meu problema é financeiro, ou seja, eu tenho que ter um cuidado maior com o que eu estou gastando para não exagerar, porque por incrível que pareça, a maioria das pessoas acaba exagerando, não se dá conta, não faz as contas, e quando vê aquela lista que não estava nem por escrito, ou até pode estar por escrito, quando chega lá na frente do supermercado, no caixa do supermercado, a conta está lá em cima. E aí a gente fica com um pouco de vergonha, e a gente diz assim, não, tira ali não vou levar isso aqui, eu não quero mais isso aqui. Por quê? Porque a gente não fez o movimento de fazer um exercício, de saber, bem, quanto é que vai dar isso aqui? Eu estou disposto a pagar até quanto? E aí, mais uma vez, não interessa se você, por exemplo, mas eu não tem problema, dinheiro não é problema para mim. Não é isso, é uma questão de você também colocar limites. Isso ajuda você no seu planejamento, na sua definição de metas. Até quanto eu posso gastar? Até quanto eu quero gastar? Por quê? Porque a ideia do que a gente quer propor, né, na educação financeira é que a gente, tendo este controle, este planejamento, permite que eu faça um pouco mais, faça mais, eu possa criar uma reserva, eu possa pensar lá no futuro, eu possa a qualquer tempo tomar uma decisão financeira consciente e segura. Para isso é importante a gente poder fazer todo esse alinhamento. Então, o planejamento financeiro pessoal pressupõe que nós nos conheçamos e saibamos como é que a gente reage diante das decisões financeiras. Desde ir ao supermercado, ao shopping, aquela decisão que a gente tem. Então, a gente tem aí alguns estilos e perfil financeiro. A gente tem uma característica dos poupadores, que eles acabam, sabem que é importante guardar, tá? Então, eles não se importam de restringir, às vezes até ao máximo, aos seus gastos atuais. E para poupar o que for possível conquistar a sua independência. Nem sempre as pessoas compreendem, para quê, né? Para que economizar tanto? Então, por isso é importante assim, a gente compreender se nós temos esse perfil, ou seja, puxa, eu tenho aqui o valor, eu poderia fazer essa viagem, vai me fazer um bem, eu vou estar um tempo em paz, vou buscar um equilíbrio, é uma forma de me retribuir, mas não, vou poupar porque é melhor eu poupar. Às vezes é até um exagero, tá? Não estou dizendo que a gente não pode poupar, a gente deve poupar, mas a gente tem que buscar um equilíbrio nesse poupar, né? Inclusive nesse conceito, às vezes as pessoas acabam sendo assim chamadas como mesquinhas, como avarentas, né? Como um tio Patinhas. Mas existe um ponto forte, que é ter disciplina e capacidade de economizar. Então, se você não tem essa característica, é interessante ver assim, que pontos-chave de um poupador eu posso destacar. Que é isso, a capacidade de poder poupar. E aí, mais uma vez, por que o planejamento financeiro pessoal é fundamental? Por quê? Porque eu planejando, eu consigo dizer, não, eu posso poupar até tanto, eu posso gastar até tanto, eu posso gastar nisso, né, as minhas diferentes categorias. O ponto fraco é esse, né? Às vezes acaba tendo um padrão de vida muito simples, quando poderia, sim, usufruir, né? Eu sempre costumo dizer, a gente não tem que se matar poupando para lá na frente, a gente também tem que usufruir. Então, tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente, fazendo o planejamento, a gente consegue ver se, puxa, se eu economizar tanto, tendo uma vida tanto, tendo as coisas boas que eu quero também, não abrindo mão de tudo, como é que eu consigo chegar lá adiante? Então, o grande desafio é a gente ter um equilíbrio. A gente sim saber poupar, mas também a gente não se restringir demais às nossas oportunidades, né, de novas experiências que a gente pode ter. E que para isso envolve desembolso. Um outro tipo de perfil é o gastador. Nossa, esse aqui já é um contraponto do poupador, né? Você deixa a vida me levar, né? Então, assim, é pela largura, não pelo comprimento que a vida vai indo, né? Então, assim, não é olhar lá para frente, não ver lá o amanhã, vai gastando agora, ao invés de pensar em poupar alguma coisa. Ou seja, um contraponto bem diferente daquele poupador, que poupa demais e que não gasta, né? Então, o gastador, às vezes, ele gasta toda a renda, às vezes um pouco mais. Às vezes aumenta, consegue ter um recurso, ganha o recurso, já torra. Então, o gastador, ele não se acanha, ele gasta. Ganhou, já sai gastando, tá? E às vezes acaba gastando com coisas caras, não se incomoda em fazer um financiamento,
com algo sem olhar lá adiante, sabe? Então, assim, a gente tem que estar atento. Se você tem esse perfil, calma, tem solução, tem que querer. E o planejamento financeiro pessoal, ele nos auxilia também a gente ter esses alertas e começar a olhar para frente também. Não estou dizendo que a gente tem que cortar, não, pelo contrário, acabei de falar ali que o perfil poupador é demais, o cara não se presenteia, não aproveita um pouco mais a vida do momento, porque só poupa. Agora o gastador só gasta e não poupa. Então a gente tem que buscar um equilíbrio entre os perfis, tá? Então, olha só, tem pontos fracos, né, que são esses aí, né, enfim, e que é isso, né, tem uma insegurança, acaba tendo uma insegurança em relação ao futuro, é muito comum as pessoas gastadoras pensarem, para que eu vou me planejar, né, a vida é uma só, eu já vou sair, vou gastar, às vezes gasta aquilo até que não tem. Então, tem essa questão, assim, de depender extremamente de trabalho, né, então isso é uma coisa complexa aí que a gente tem que trabalhar. Outro ponto também que é comum e a pessoa que tem um perfil gastador, ela tem uma aversão a fazer controle, a fazer orçamento e para fazer conta. É muito comum quando eu identifico um perfil gastador e aí eu apresento a planilha, vamos sentar, vamos pegar, vamos anotar, vamos olhar, né, pegar um planner bem simples, listar todos os gastos, a pessoa se esquiva, ela foge. Mas a gente precisa mudar, né, um pouco isso. E um aspecto aí que é positivo também, né, é que normalmente uma pessoa gastadora, que gosta de estar na tendência, gosta de estar comprando, ela também tem uma característica de que talvez se eu apresentar de uma forma inovadora, diferente, como que ela pode se organizar financeiramente e o quão esse impacto de organização pode representar na sua vida, ela pode estar disposta a fazer. Tá? Então, esse é o perfil gastador, falei do poupador, tem um outro perfil que chama descontrolados. Tá? Então, o que é o descontrolado? Ele não sabe quanto que dinheiro entra, quanto que sai, não tem ideia. Às vezes ele só sabe lá o saldo da conta. Às vezes nem sabe quanto que é o saldo da conta. Às vezes nem se dá o trabalho de ir lá ver o saldo da conta. Gente, isso é um descontrole total. Então, ele vive como se fosse uma percepção. Ele tem uma percepção. Eu não sei, sobrou. Porque assim, não adianta, se eu recebo meu salário no dia 1º, e as minhas contas saem no dia 5, não adianta eu olhar minha conta no dia 2 e dizer, não, eu tenho com dinheiro na conta. Então, o descontrolado não tem noção de quanto é que ele vai ter no dia 6. Tá? Então, assim, o quão é importante a gente compreender isso. E, às vezes, o descontrolado, ele pensa assim, eu vou cortar isso aqui, eu não vou gastar mais com isso aqui, eu vou tirar isso aqui, vou tirar aquilo ali, mas não tem noção se está cortando a coisa certa. Se está cortando na dimensão correta, se isso vai ter um impacto na sua vida financeira de fato. Não tem controle, tá? Então, às vezes, o descontrolado também acaba usando um cheque especial, paga a conta do cartão de crédito de forma parcial, ele se perde, ele não tem noção dos juros que está pagando, do custo financeiro, das oportunidades em termos de custo financeiro que ele está perdendo. Então, esse cara, essa pessoa, ela precisa buscar um pouco mais de conhecimento, tá? Pontos fortes no descontrolado, é muito perigoso, porque não tem controle. E aí, novamente, viram como o planejamento financeiro pessoal, ele vem para auxiliar. Por quê? A pessoa precisa criar aqui uma disciplina, ela precisa se dar conta, né, do contexto que ela está, e quando aquela pessoa passa a aprender com ferramenta, seja uma planilha, seja listar, seja a pesquisar o quanto que ela está pagando a mais por se perder nesse controle, ela começa a ver algum tipo de resultado. Então a gente viu, tem o poupador, tem o gastador, tem o descontrolado, sabe o que está acontecendo. Tem o desligado também, pouco parecido, né, com esse descontrolado, mas o desligado, eles até podem, são totalmente desligados, tá? Às vezes tem até dinheiro na conta, sobrando, mas não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Nem se dá conta, sabe? Nem se dá conta que poderia estar ganhando alguma coisa, né? Se não tem dinheiro na conta,
parcelam a compra, né? Às vezes pode acontecer isso, não se dá conta também, né, do que pode trazer aí em termos de custo financeiro. Então tem o lado positivo, o lado negativo, né? Vai colocando no cartão de crédito. Às vezes eu, quando vejo assim algumas pessoas, eu faço o controle, né? Eu sou controlado, né? Mas tipo assim, gastei tanto na fatura do cartão de crédito, mas no que gastou? Nem sei, né? Então assim, não, mas eu sei que gastei tantos lá porque eu tenho um limite, mas não sabe no que é, acaba se desligando do que efetivamente está gastando. E, gente, existem muitos custos invisíveis que a gente não se dá conta, além de coisas que podem estar erradas, ou coisas que a gente não está nem aproveitando do que a gente está aí pagando na nossa fatura do cartão de crédito. Então, como ponto forte, pode sim aparecer folga financeira, que até desligado, nem sabia que tinha isso tanto na minha conta, ou tá com dinheiro na poupança, poderia estar colocando em algum outro tipo de investimento, tendo um rendimento melhor, conhecer um pouquinho mais seu perfil em termos de investidor. Então, esse é o ponto forte, né? Tem espaço para reduzir, se for o caso, mas o desligado, ele acaba com ponto fraco, né? Ele acaba tendo, ele não define objetivo. Né? E às vezes o desligado, por ser desligado, ele acaba tendo uma resistência a planos que exijam disciplina para ele. Tá? E por fim, o último perfil financeiro é o que a gente chama de financistas. Eles são rigorosos com o controle de gastos e que têm um propósito de economizar. Nem sempre o objetivo é poupar, às vezes pretendem acumular para poderem comprar mais, desde que pagando menos. Então vejam que a gente tem aí um conjunto de perfis que o ideal o que seria? É ter um pouquinho do poupador, né, e ter um pouquinho do financista, ou seja, a gente poder se organizar no sentido de que sabe para onde está indo o dinheiro, consegue fazer uma reserva financeira e a gente poupa e busca melhores oportunidades para não acontecer como dar com o descontrolado, com o gastador, né? E o desligado, que daqui a pouco está aí perdendo a oportunidade financeira nas suas tomadas de decisão. Tá? E aí qual desses estilos você se enquadra?